Começou. Ótimo. Obrigado, professora Bárbara. Vocês conseguem ver a minha tela do Moodle? Ainda não? 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 Aparece agora? Sim, está apresentando. Ótimo. Excelente. Muito bem, pessoal. Então, observem que a carinha do meu Moodle aqui é exatamente igual ao de vocês. Vocês acompanham as bolinhas aqui em cima, onde nós temos o estudo 1, 2, 3, 4 e 5. Estamos aqui nesse momento, acompanhem com o meu cursor no início. Então, o mesmo vídeo de boas-vindas é o que os professores dividiram com vocês hoje aí pelas plataformas, e pela plataforma do WhatsApp também que eu dividi de manhã através de e-mail. Acompanhe o plano de ensino do professor e também, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram falar, postem aqui nesse canal de comunicação esta dúvida que eu, então, irei responder a vocês, bem quanto também aos professores que nos ajudam aqui no decorrer deste modo. Acompanhe que neste roteiro de estudos, pessoal, nós temos exatamente aqui como que vai funcionar aqui o andar da nossa carruagem. Então, hoje nós vamos falar, acompanhe com o cursor do professor Técnicas e Ferramentas de Vendas, começa hoje e vai até o dia 28. Lembrando, então, que vocês terão um fórum avaliativo que ele fecha, então, no dia 28. Não esqueçam disso. Na semana que vem, nós temos a segunda etapa, denominada, então, segundo estudo, perdão, denominada Etapas de Negociação em Vendas. E aí, então, nós temos também um fórum avaliativo que fecha dia 29 de setembro. Lembrando, então, que vocês deverão participar, porque tudo isso conta nota para vocês. Muito bem. No estudo 3, nós falaremos de perfil de clientes. Observe também que nós temos um fórum avaliativo. E aqui, pessoal, no estudo 4, que vai ser no dia 13 de dezembro, nós temos uma prova, tá? Então, é uma prova de 10 questões que vai estar disponível para vocês nesse dia, do dia 13 de 10. 13 de outubro. Oi, 13 de outubro. Isso, dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro, então, ocorrerá esta prova, ok? Então, é uma prova de 10 questões inerente a tudo que vocês estudaram desde então, pessoal, das técnicas e ferramentas de vendas, até então, política comercial da empresa. Então, é muito importante que, além do vídeo de hoje, vocês assistam todos os outros e, não obstante, vejam todo o material. E nós vamos fechar, então, falando de metas, comissões de vendas, no dia 20 do 10, que dará início a este estudo, e então este módulo fechará no dia 26 do 10. Vou mudar aqui, pessoal, para falar o que nós temos para esse estudo número 1. Hoje nós temos esta webconferência. Observem aqui com o cursor do professor, nós temos um livro muito interessante e bem dinâmico aqui também, com material bem atualizado, falando de técnicas de vendas que vai complementar o que eu efetivamente dividirei com vocês no nosso encontro de hoje. Observe que nós temos aqui um podcast também, e este podcast ele traz exatamente por que é importante treinar vendedores. Isto de treinar vendedores é um investimento muito importante e que às vezes as companhias falham exatamente porque não enxergam isso como um investimento, e isso acaba aumentando o turnover. O que é o turnover? Essa rotatividade de vendedores. Muito bem, aqui o fórum avaliativo. E eu quero, pessoal, se vocês tiverem oportunidade, vejam estes 2 vídeos que eu deixei aqui para vocês. Um deles é do Daniel Godry e outro do Marcelo Ortega. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ambos numa agência de comunicação do qual eu fui, no primeiro momento, gerente de marketing, depois diretor de marketing. Eles faziam parte do nosso pool de palestrantes. São 2 figuras muito interessantes. O Daniel Godry, ele fala para todos os níveis hierárquicos da empresa, de uma forma e uma linguagem muito interessante, uma linguagem muito acessível. E o Marcelo Ortega, ele traz um viés de vendas
para exatamente preparar vendedores e preparar líderes. Então é muito legal. Tenham a oportunidade de ver esses 2 vídeos ao final da minha aula de hoje, ok? Muito bem. No estudo número 2, pessoal, já o material ficará disponível para vocês através de uma aula gravada, ok? Então nós vamos falar dos passos que são percorridos para as etapas, ou chamado então etapas do processo de vendas. Observe que nós temos mais um podcast denominado Criatividade para o Sucesso em Vendas, e é claro que nós temos aqui também o nosso livro, que vai dar suporte para o estudo de vocês, e o seu fórum de avaliação. Aqui, pessoal, nós temos 2 outros vídeos muito interessantes. Você que trabalha no varejo, minha aluna, meu aluno, vale muito a pena ver este primeiro vídeo aqui como material complementar. Este primeiro vídeo, pessoal, ele traça a ideia do varejo no Brasil, ou seja, como que começou a ideia de vendas em varejo no Brasil. Isso é bem legal e fala da história do vendedor no varejo. Para aqueles todos que querem ser vendedores e já são vendedores, por favor, vejam quando for liberado esse material, O Maior Vendedor do Mundo. Ele traz exatamente uma das histórias muito interessantes de Og Mandino. Por que eu deixei isso para vocês, pessoal? Porque é muito comum em processos seletivos de venda um diretor perguntar qual livro que você leu sobre vendas. E esse é um dos grandes clássicos, O Maior Vendedor do Mundo, que eu estou deixando aqui para vocês num formato de filminho. Aqui no estudo 3, rapaziada, nós temos aqui uma aula muito interessante, da qual quando eu gravei aqui essa aula, até eu dei bastante risada, porque ele fala de perfil de cliente. E você, com certeza, no decorrer dessa aula, vai encontrar aquele cliente que tem tudo a ver, ou seja, a personalidade dele, né? Que diz respeito àquele cliente que visita a sua loja. Só que eu não vou falar só, pessoal, do tipo de cliente aqui. Aqui eu vou falar para você qual é a técnica de vendas que é mais interessante para que você possa exatamente lidar com cada tipo de cliente. Então você vai encontrar uma enormidade aqui. Além disso, pessoal, neste estudo nós temos um infográfico. E esse infográfico, ele traz também um estudo bem legal deste outro autor que está aqui embaixo, ó, que ele fala exatamente de outros modelos de perfil de clientes, do qual também a gente trabalha mais no momento atualizado, nos dias de hoje, de uma forma mais resumida. Tudo bem? Continuam me ouvindo, pessoal? Alô? Sim. Estou dando só um panorama aqui. No estudo 4, então, pessoal, obrigado. No estudo 4, nós vamos falar da política comercial da empresa, só que antes de falar da política comercial, vocês vão observar nesse vídeo aqui que além de falar exatamente de como atingir exatamente os objetivos da empresa, nós vamos falar exatamente de como recrutar dentro de vendas. Então, eu deixei aqui para vocês quais são os modelos de recrutamento, quais são os modelos de seleção de vendedores, e depois falaremos das políticas comerciais. Este outro vídeo traz para vocês uma entrevista que ocorreu aí no estado de Santa Catarina, entrevistando vários gestores de vendas para que eles falem das específicas políticas comerciais de cada uma das companhias que eles trabalham. Ou seja, pessoal, vamos entender políticas comerciais como as regras do jogo. Então, cada um fala da sua regrinha, como que funciona. E aqui embaixo vocês vão encontrar, pessoal, um vídeo que explica exatamente como trabalhar uma regrinha bem prática. Muito bem. E aí, nós fechamos, então, este módulo com o estudo número 5, falando exatamente de metas e comissões que está dentro deste vídeo, do qual, então, eu apresento para vocês desde como a gente alcança um objetivo definido, até, então, montar as planilhas de comissão dos vendedores. E ao final, pessoal, nós temos aqui um e-book muito interessante também, tratando várias estratégias de metas, e eu deixei aqui para vocês, quando isso estiver disponível, uma planilha. E essa planilha
ela vai trazer para vocês aí, de uma forma bem interessante, como que você pode controlar a comissão dos vendedores da empresa de vocês. Ok? Beleza? Então, vou sair aqui disso. Eu queria só dividir com todas e com todos, então, o que vai ocorrer no decorrer desse semestre, no decorrer, perdão, deste módulo, e agora eu vou fazer, então, a minha abertura da aula de hoje, tá bom? Ok, pessoal, vocês conseguem ver este material PowerPoint? Porque a partir de agora eu não consigo mais ver as carinhas. Maravilha, muito bem. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez aí o convite da coordenação, em especial do professor Givaldo, por ter convidado, então, para que eu possa dividir os conhecimentos com os nobres, com as nobres alunas desta temática de vendas aí no decorrer dessas próximas 5 semanas. Então, muito obrigado aí à coordenação da IFSC, do IFSC pelo convite para mais estas 5 semanas, das quais nós faremos aí essa divisão de conhecimentos, ok? Muito bem, pessoal. Vamos calibrar as expectativas dentro disto que eu vou dividir com vocês. A nossa aula hoje vai ser muito mais uma palestra esta da qual eu já tive a oportunidade de dar em algumas empresas, falando exatamente destas técnicas de vendas, falando destas ferramentas, falando da postura do vendedor, que é veementemente muito importante para o sucesso dos negócios. Só que todas as vezes que a gente começa um curso de vendas, a gente precisa ficar atento a algumas características de ansiedade nossa como aluno e a minha também como professor. Então, é exatamente nisto que eu quero calibrar essas expectativas com vocês a partir de agora, pessoal. Então, o que você não deve esperar desse nosso encontro de hoje? Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, que eu gosto de pegar aqui a minha canetinha para... Deixa eu ver se hoje eu vou conseguir, porque eu estou com outro material. Muito bem, então o que a gente não deve esperar? Então acompanhe aqui com o professor. Primeiro, essa típica palestra do qual a gente não vai encontrar um curso de como ser bem-sucedido em vendas em 15 lições. Aliás, eu fico muito preocupado quando a gente encontra esse tipo de artimanha, esse tipo de situação colocada em vídeos de YouTube, e não é bem por aí, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem toda uma preparação, a gente tem toda uma característica nata para que, de fato, o vendedor ele possa veementemente ser bem-sucedido. Outra situação também, pessoal, a gente não vai falar aqui de técnicas infalíveis, tá bom? Para fechar negócios. Não é esse o grande propósito do nosso encontro de hoje. E também, depois desse nosso encontro de hoje, você não vai, então, vender aquele seu Uno Mille 1999 por 70 mil reais, tudo bem? Nem também comprar um Jaguar por R$1.000. Então não é essa a ideia, e é importante que a gente saiba exatamente calibrar essas expectativas para o nosso encontro de hoje. Agora, o que a gente pode esperar dessa nossa palestra-aula para essa noite, pessoal? Do qual o material que eu vou dividir com vocês vai poder nos assessorar com relação a isso aqui. Então acompanhe com o professor de cima para baixo. A gente vai falar de como melhorar a sua habilidade de vendedor para solucionar conflitos, e isso, pessoal, de forma produtiva. Então, vou apresentar para vocês aqui as habilidades necessárias dentro do cenário de vendas que vão permitir exatamente solucionar esses conflitos de forma positiva. É claro que também, no decorrer da apresentação, você vai encontrar também argumentos que vão levar a este outro objetivo aqui, ó, que é aumentar a sua segurança diante de situações difíceis. A gente vai falar aqui de variáveis cruciais em vendas e você vai encontrar exatamente uma delas que vai te permitir exatamente aumentar muito a sua segurança diante de situações difíceis.
Outro objetivo também, do qual quero dividir com vocês nesta noite, a gente vai estar mais preparado para conflitos inesperados e súbitos. Isso tem tudo a ver com vendas, né? Porque o tempo todo, vendas, ele é um estágio de tensão, negociação é um estágio de tensão, e a gente encontra momentos que podem ser inesperados, momentos que ocorrem de forma extremamente súbita, de repente, do qual a gente precisa lidar com isso. Outro objetivo, a gente vai entender o que a força de vendas pode ou não pode fazer por um produto. Então isso é muito importante, pessoal. Primeira liçãozinha que o professor deixa aqui para vocês é exatamente a ideia de que o vendedor precisa exatamente saber o que ele está vendendo. Isso, sem sombra de dúvidas alguma, vai dar respostas ao que a força de vendas pode fazer por um determinado produto. Vamos dialogar sobre isso. Depois, nós vamos desenvolver e manter relacionamentos mesmo diante de conflitos. Então, eu vou falar para vocês, nos momentos de maior tensão, como que a gente pode exatamente melhorar estes relacionamentos, mesmo no momento de conflito, que é exatamente uma negociação. E, por fim, vamos falar de como reduzir o estresse, de como, então, reduzir este desgaste, né, em processos de negociação. Estes são os objetivos dos quais, então, eu quero dividir nesta palestra, aula, com todas vocês, com todos vocês, durante esses próximos minutos, aí, essa próxima hora de aula. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, pessoal, já que a gente precisa separar as pessoas dos problemas, a gente precisa entender que quando a gente fala de vendas e negociação, a gente precisa entender que a gente vai ter que separar isso aqui o tempo todo, ó. Separar as pessoas dos problemas. Às vezes a gente vê aquele cliente que não acabou de fechar um negócio, às vezes é uma situação do qual ele está passando, do qual ela está passando, e que, infelizmente, inviabiliza exatamente o fechamento de um negócio. E aí, o que a gente vai precisar entender? Que a gente vai ter que colocar as nossas forças onde, pessoal? A gente vai concentrar mais nos interesses e não só nas posições. Então, a gente precisa entender os benefícios do nosso produto, a gente precisa entender os diferenciais, a gente precisa saber por que o nosso produto é melhor que a concorrência, a gente precisa concentrar exatamente nos nossos argumentos de vendas para que isso possa ser bem sucedido e que haja e que ocorra esse êxito em vendas. E é claro também que a gente vai aprender, pessoal, nessa temática de técnicas de vendas, a trabalhar junto para criar opções que satisfaçam as duas partes. Ou seja, se negociação a gente tem gente envolvida, a gente não está trabalhando sozinho. Então, em muitos momentos, a gente vai precisar da força, da ajuda do cliente, para que a gente possa exatamente trabalhar em sinergia, em parceria, para que a gente alcance de forma exitosa o nosso sucesso em vendas. Então, trabalhar junto para criar essas opções, elas vão ser exatamente importantes. E é claro, né, pessoal, a gente deve aprender também a obter êxito na negociação com pessoas que são mais poderosas. Em alguns momentos, a gente tem que furar a fila, né? O que é furar a fila, pessoal? A gente tem que fazer um determinado truque sujo, determinada pressão, porque a gente não está conseguindo êxito com aquele determinado cliente, a gente precisa passar por alguém que efetivamente decida. Isso é muito importante em vendas, né? A gente vai falar dos tipos de vendedores, mas especificamente aquele tipo de vendedor que é o vendedor de soluções, em especial aquele que traz características de telecomunicações, de softwares, em que ele tem que apresentar para o comprador, e grande parte das vezes o comprador não tem a prerrogativa de decidir, e ele precisa então esperar um tempo, talvez ele vai precisar desse truque sujo de passar para uma instância superior, então para que isso de fato possa ser resolvido. Então em muitos momentos a gente precisa disso em vendas, galgar um degrau diferenciado para o nosso sucesso. Muito bem, estou mudando de lâmina aqui mais uma vez. E aí a gente entra em algumas definições. Professora Bárbara, tudo bem por aí? Professores, Juarez, Hilton, tudo beleza? Sim, tudo ok. Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender? Que negociação é um ambiente de estresse.
E por que é um ambiente de estresse? Porque nesse momento nós vamos ter um vendedor e um cliente defendendo seus interesses muito pessoais. E estas partes, então, elas são partes exatamente opostas. E cada um vai buscar os seus devidos interesses. O vendedor tem um interesse pela venda, o cliente ele tem um interesse em adquirir o produto, em grande parte das vezes está procurando preço, não está procurando qualidade, ele está procurando situações das quais são extremamente conflituosas e diferentes daquela que é o que o vendedor está passando. Então, por isso que negociação é um momento de estresse, porque nós temos pessoas envolvidas, duas partes envolvidas no mínimo, e essas pessoas então buscam interesses extremamente opostos. E aí, olha só, pessoal, é algo que ocorre muito no cenário de negociação. A gente vê uma busca muito inconsciente por um que quer vencer e o outro que quer perder. E lembra que eu falei para vocês há pouco que, de fato, a gente precisa trabalhar em parceria. Eu vou voltar aqui para pensar exatamente no seguinte: a gente precisa se concentrar nos interesses e nas posições e trabalhar exatamente juntos para que, de fato, a gente consiga dar respostas a ambas as partes. Então, a gente, de uma forma muito inconsciente, dentro do nosso cérebro, a gente tá, olha, eu quero vender porque eu quero ganhar minha comissão e eu não tô nem aí para esse cliente. Aí o cliente do outro lado tá, eu quero o melhor desconto, eu quero que esse vendedor dê a melhor situação porque a minha empresa é o melhor comprador dele, é que mais compra durante o ano, é que mais tem um ticket médio. Então, ou seja, cada um está defendendo o seu interesse. Então, há uma busca inconsciente e incessante em que um quer vencer e o outro quer perder. E a gente está enxergando exatamente que a gente precisa aprender que trabalhar em parceria pode ser exatamente uma situação que vai dar um resultado mais oportuno a isso. E aí, esta situação do trabalho em parceria, que há pouco eu falei para vocês, em que nós vamos exatamente trabalhar junto para criar opções que vão exatamente satisfazer as duas partes, como está aqui dentro deste quadrado, a gente vai enxergar isso aqui, né, pessoal? O prêmio é exatamente um acordo, ou seja, a gente não vai ter um vencedor, perdão, a gente não vai ter um perdedor, a gente vai ter um vendedor, a gente vai ter um cliente comprador do qual exatamente ambos saiam satisfeitos e conquistem exatamente aquilo que precisam, tanto o vendedor quanto o comprador. Tudo bem até aqui para a gente entender que negociação é um momento de estresse? Sim. Professora Bárbara, eu gostaria que, vamos fazer uma pergunta para os alunos. Alguém poderia, por favor, minhas nobres alunas, meus nobres alunos, vamos participar. Alguém gostaria de me dar aí, por favor, um exemplo de um momento seu como vendedora e como vendedor em que você encontrou um grande estresse, você enxergar exatamente estas características que o professor acabou de apontar aqui? Parece que cada um buscava o seu interesse e você não conseguia criar uma linha tênue para exatamente resolver essa problemática? Quem pode falar? Olá, boa noite. Boa noite. Nelson aqui. Oi, Nelson, querido. Bom, eu trabalhei numa loja muito famosa em polos como Itajaí, Balneário Camboriú. Eu sempre passava por essa situação de cliente, de acordo, do tipo fazer o cliente de buscar o produto que ele queria, ou às vezes tentar dar a opção dele do desconto, do cartão, dessas coisas. Era bastante estresse, e ainda tinha pressão por resultados, tinha pressão por outros motivos, outros tantos de metas, essas coisas. Era bem estressante, mas sempre quando a gente tinha a venda concluída, era tanto a gente, vendedor, quanto a gente, quando os clientes, a gente sempre se dava muito bem, no caso.
a nossa Excelente, Nelson. E isso, de fato, fazia o quê? Que a pessoa voltasse depois e comprasse mais outras vezes contigo também, né? Porque, de fato, você gerou, obviamente, uma satisfação, né? E essa satisfação culmina exatamente numa fidelidade deste cliente retornando mais vezes à sua loja. Então, sua liçãozinha de casa foi bem feita. Muito bem. Quem mais pode dar um depoimento? Eu gostaria de ouvir aí algum colega, uma moça, um moço. Obrigado, Nelson. Ninguém quer falar, pessoal? Não? Então, vou voltar aqui à apresentação, depois a gente vai retomar com outros questionamentos. Tivemos alguns depoimentos aí na casa de praia, de pessoal que comprou casa, apartamento, gente que mudou da cidade. Acho que a gente tem aluno para conversar um pouco. O pessoal está mais tímido hoje. Acho que a temperatura. Então, no decorrer aqui, a gente vai dividindo, né, professora Bárbara? Tá, ok. Muito bem. Voltou a apresentação? Não. Meu PowerPoint voltou? Saiu. Está apresentando a sua tela, mas a gente... Isso, agora sim. Agora sim? Então, tá bom. Ok, para que eu pudesse ver o Nelson, eu saí aqui da tela. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Então, o que é, então, negociação, trazendo exatamente estas características das quais há pouco eu acabei de dividir com vocês. Então, observe que essa é uma clássica definição do que é negociação. Ou seja, é o uso do poder, é o uso da informação. Com qual propósito, pessoal? Influenciar o comportamento dentro de um ambiente de tensão. Olha que interessante isso. Então, na negociação, a gente encontra 3 variáveis que são muito importantes e das quais a gente já consegue enxergar dentro desta definição. Uma delas é o poder. E eu vou dividir... A gente tem várias formas, né, de exercer poder, né? A gente tem o poder do bem, o poder do mal, mas aqui, pessoal, a gente encontra uma variável muito importante, que é a ideia do poder. A outra variável muito importante é a da informação. Não basta ter a informação. A gente precisa saber usar essa informação. E é isso que eu também vou dividir com vocês. E tem também a outra situação do qual a gente vai falar, que tem tudo a ver, que está dentro deste ambiente de tensão, que é a ideia do tempo, pessoal. Então, ou seja, para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa ter sucesso na negociação, a gente precisa trabalhar muito bem estas 3 variáveis cruciais: poder, informação e tempo. E isso é o que vai nos ajudar a influenciar o quê? Este comportamento dentro deste ambiente de tensão e de estresse que é a negociação, do qual, então, a gente, como vendedor, tem que pensar o quê? No nosso lado positivo, no nosso sucesso, ou neste acordo para que, de fato, ambas as partes possam ficar felizes. E aí, pessoal, em todos os dias das nossas vidas, a gente lida com negociação. Todos os dias das nossas vidas, a gente lida exatamente com um ambiente de tensão, do qual a gente precisa influenciar o comportamento, usando o poder e usando a informação. E observem comigo aqui. O mundo todo vive em negociação. Por quê? A gente está em negociação, seja com a esposa, seja aquela moça com o seu namorado, os pais com os seus filhos, os vizinhos, os empregadores com os seus devidos funcionários, e nós, então, vendedores, com as nossas empresas clientes, os inquilinos com os donos de casas, ainda mais nesse momento de pandemia, né, pessoal? A gente tem um aumento considerável de pessoas que ficaram desempregadas, né? A gente também tem os diplomatas, né? Inclusive aqui,
eu indico para vocês, quem tem Netflix, aí a oportunidade de ver o filme Sérgio, que traça exatamente a história do nosso diplomata Sérgio Vieira, aquele que foi morto num bombardeio lá no Iraque. E ele traça, ele retrata exatamente como que funcionam as negociações entre a ONU e países, entre nações, em que cada um defende os seus interesses muito peculiares. Então vai aí uma dica. O que eu quero que vocês enxerguem, pessoal? E de fato, a gente vive o tempo todo em negociação. A gente com os nossos filhos que querem comer no McDonald's e a gente precisa falar para eles que a alimentação precisa ser mais saudável. Não é verdade? Aí a gente briga com a propaganda na televisão, né? Ou com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, que pode ser mais barulhento, e você precisa de um para você estudar, mas o seu vizinho só está ouvindo um rock pesado, não é? Ou então o namorado que quer ir para um determinado lugar e a namorada não concorda, o namorado quer ir jogar bola e a namorada não quer deixar o namorado ir jogar bola. Então observem, minhas amigas, observem, meus amigos, que de fato a gente vive em negociação praticamente todos os dias das nossas vidas, e isso então vai corroborar exatamente isso aqui. Quem tiver poder, quem tiver mais informação, vai conseguir ser vitorioso nesse momento de tensão. Tudo bem até aqui? Professor? Oi? O senhor pode repetir o nome do filme, por gentileza? Sérgio. O nome é Sérgio. Sérgio mesmo? É Sérgio. E fala a história do nosso diplomata Sérgio Vieira, que é Sérgio Vieira de Carvalho, o nome dele. Perfeito, mas perfeito. Obrigado. Quem, inclusive, é o ator que faz o Sérgio é o Wagner Moura, né? Aquele que fez o Tropa de Elite. E é muito legal de ver o Wagner Moura falando em 4 idiomas, porque ele fala em português, ele fala em inglês, ele fala em francês, ele fala em espanhol. Então é bem bacana, porque o Wagner Moura hoje é um dos nossos melhores atores aqui em cenário nacional e internacional. Muito bem. Rapaziada, prestem atenção nisso. Você quer ser um vendedor bem-sucedido? Você quer ser uma vendedora bem-sucedida? Vamos às características que são importantes e que fazem parte do perfil deste negociador. Então, vou começar deste negociador para conduzir negociações em ambiente de tensão. Então, eu espero que você se encontre em alguns destes números dos quais eu estou dividindo com você aqui e que são veementemente importantes para o seu êxito como vendedora. Primeiro, pessoal, você tem que gostar de gente. Então, o tempo todo, né, vendedor e vendedora que não gosta de gente, não tem como, porque a gente lida com o público. Ou seja, se a gente lida com o público, a gente precisa gostar de pessoas. Isso é fundamental, essa situação número 1 do perfil de negociação, do perfil de negociador. Precisa gostar de gente. Outra característica também, acompanhe com o professor. A gente precisa, pessoal, ter muita iniciativa, isso é muito cobrado pelo mercado nos dias de hoje. E por que ele é cobrado? Porque a gente não pode o tempo todo ficar perguntando pro chefe, né? Chefe, libera essa venda? Chefe, libera isso aqui? A gente, é claro, a gente pode, às vezes não tem muita autonomia dentro da empresa, a empresa às vezes acaba nos cerceando, às vezes acaba nos bloqueando, mas a gente precisa ter iniciativa, ou seja, sair à frente. E isso vai levar exatamente a uma outra situação que é muito cobrada nos dias de hoje. Nós temos que ser vendedoras extremamente dinâmicos, extremamente dinâmicas. A gente precisa dar o nosso jeito. Literalmente, o dinamismo é o que a gente vai fazer, dar o nosso jeito, obviamente dentro de prerrogativas éticas e de moral, para que a gente possa, obviamente, conduzir o nosso negócio de forma assertiva. Aí é claro que dentro do perfil do negociador a gente trabalha com habilidades. E uma dessas habilidades é exatamente essa capacidade de negociação, pessoal. Essa capacidade de negociação, sabendo usar exatamente poder, sabendo exatamente usar informação e sabendo usar exatamente o tempo a seu favor, e é claro, os argumentos que vão exatamente, ou a persuasão sua, a sua fala, a sua convicção que vai exercer esse poder para exatamente fechar um bom negócio.
Então, o perfil do negociador clama por pessoas que possam ter poder de persuasão, que isso vai corroborar a capacidade de negociação. Muito bem. Caminhando aqui, pessoal. Boa fluência verbal e também agradável. Galera, aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande pelo seguinte, o nosso idioma é um idioma muito difícil. A língua portuguesa é um idioma muito complicado. E a gente precisa lidar com o público, já que nós somos vendedoras e vendedores, e a gente precisa melhorar a nossa fluência verbal. Como que a gente vai melhorar a nossa fluência verbal? Lendo. Ler exatamente uma situação muito importante para que a gente possa melhorar consideravelmente isso. Imagine você vai falar assim para o seu gerente, para o seu gerente ou para o cliente, poxa, tô com mó larica, vou lá para minha goma bater uma xepa. Deu para entender o que o professor falou? Essa é uma gíria típica daqui de São Paulo, não sei se tem aí, mas não dá para falar, né, pessoal? Assim, o que eu acabei de falar é que eu tô com fome, que eu vou para casa comer alguma coisa. Mas, opa, a gente tem que evitar exatamente essas gírias, a gente tem que ter uma comunicação extremamente agradável, né? A gente tem que ter uma comunicação sem ruídos para que, de fato, a gente tenha êxito na última ponta, que é exatamente falar com este comprador, com este cliente. Agora, outra situação também que é importantíssima do perfil deste negociador, saber ouvir e ser paciente. Vendedor tem que mais ouvir, viu, pessoal? E ter muita paciência. Primeiro, saber ouvir, porque a gente precisa exatamente, através do nosso ouvido, identificar a necessidade e o desejo deste comprador. E ser paciente, porque muitas vezes a gente não fecha um negócio na hora. A gente precisa de um time. Em especial, quando a gente tem vendedores que são geradores de demanda, que são vendedores de solução, a gente não tem, de fato, uma venda que ela ocorre imediatamente. Então, a gente precisa ser extremamente paciente. Outra situação, que isso nos leva a uma daquelas características cruciais que eu falei para vocês, em especial de informação, é a escolaridade. E vocês, buscando um curso como este, como promotor de vendas e tantos outros, dos quais permitirão dar suporte a você, para que você melhore, amplie as suas técnicas de vendas e de negociação, para que você possa aumentar a sua fluência verbal, para que ela possa ficar mais agradável. Tudo isso é extremamente positivo, pessoal. Então, nunca pare de estudar, é o recado que o professor pode deixar para vocês nessa nossa palestra-aula. Por quê? Porque isso, de fato, vai ajudar todas as outras situações que eu acabei de colocar até aqui neste momento. Às vezes a gente fica desiludido com a situação da nossa nação, com a falta de perspectiva para o futuro, porém, investimento em educação é algo que ninguém pode tirar da gente, porque esta é uma das melhores conquistas. Cursos como estes, cursos que você pode fazer fazendo faculdade específica de gestão em vendas que tem hoje, ou em administração de empresas, ou de comércio exterior, que tem exatamente modelos de negociação e vendas dentro da grade curricular, busque exatamente se aprimorar o tempo todo. E é isso também que leva a outra situação, como esses cursos preparatórios, só tomando cuidado para aquilo que eu falei para vocês, né, cuidado com aqueles truques das quais a pessoa vai falar que você será um vendedor muito bem sucedido em 15 lições, e a gente viu que isso não ocorre. Agora, nós temos vendedores que eles não atuam única e exclusivamente no cenário nacional. Muitos vendedores precisam viajar. Então, para isso, você precisa entender o que? Línguas. Precisa estudar línguas. Se você está lidando com o Mercosul, precisa falar, obviamente, espanhol. Se você está lidando com o mundo como um todo, precisa entender inglês. Se você está lidando com o maior comprador do mundo de tudo na atualidade, você precisa aprender mandarim, que é o idioma da China. Então, ou seja, às vezes a gente precisa buscar esses conhecimentos em línguas para que, de fato, a nossa venda seja mais bem sucedida. E é claro, né, pessoal, informática, né? Então a gente precisa estar por dentro, porque hoje a gente
pode ter ainda um vendedor bem-sucedido que anote tudo naquelas antigas cadernetas ou mesmo naquelas folhas, mas hoje está tudo dentro do computador. Então, hoje nós temos softwares que dão assessoria exatamente para o vendedor. Bom, pessoal, experiência conta bastante, em especial em momentos de contratação, para que se traga carteira, exatamente para que você possa apresentar a sua trajetória profissional em vendas, ou seja, para que tudo isso aqui, ó, fique extremamente explícito ao recrutador. Então, experiência para algum cargo de vendas vai contar consideravelmente. Há outros, como vendedores, tomadores de pedido, que eu vou falar para vocês na sequência, que é um tipo de vendedor do qual a gente tem no varejo, que não demanda-se experiência. Então, a gente pode fazer técnicas de vendas de treinamento que vão levar um aperfeiçoamento de vendas para este vendedor. E aí, pessoal, o que é muito interessante, né? Em vendas, a gente vê que a idade, ela é uma situação muito legal. Por quê? Porque você pode ter vendedor de 70, 80, 90 anos de idade, extremamente bem-sucedidos e trabalhando. Então, a idade, você pode ter o vendedor da loja com idade igual ou superior a 18 anos, como você pode ter vendedores atuando com 80, 90 anos de idade. Então, isso que é bem legal no cenário de vendas, porque a gente pode ter todas essas características muito especiais aqui que vão permitir exatamente uma situação de você ter uma longevidade dentro do cenário de vendas. Lembro, pessoal, que vendas, a área de vendas é um dos maiores contratantes de toda a nossa nação, né? Como eu falei para vocês, a gente vive vendas o tempo todo. Muito bem. Complementando o que eu acabei de falar para vocês, e aí na sequência a gente vai dialogar um pouquinho. Vejam outros diferenciais, pessoal, que são muito importantes para esse profissional de vendas. Depois eu vou abrir mais esse leque das habilidades interpessoais, mas se a gente lida com público, se a gente lida com gente, a gente precisa melhorar consideravelmente essa nossa capacidade de se relacionar com pessoas. Então, isso é muito importante e, de fato, tem que ter um destaque muito grande para o profissional de vendas. Muitas vezes, o vendedor parece que ele está engessado, o vendedor parece que ele está lendo um script pronto. E em vendas, pessoal, naturalidade conta muito, viu? A gente precisa ser natural, a gente não pode ser robozinho. Vendedora, vendedor, não seja robozinho. Seja natural, seja você mesma, seja você mesmo, porque isso conta consideravelmente como diferencial. Outra coisa, vendedor precisa ter visão de futuro, ou seja, precisa pensar lá na frente. Eu quero me tornar coordenador, gerente de vendas, supervisor, gerente de vendas, diretor, VP de vendas, ou seja, eu tenho que ter visão, pensar no futuro. A gente precisa enxergar o seguinte, se aquela empresa não está legal no momento, a gente precisa partir para outra. A gente precisa encontrar oportunidades. E vendedora é aquela que vê oportunidades. Então, para isso, a gente precisa ter visão, ou seja, pensar para o futuro, pensar para frente. E pensar para frente nos leva exatamente a esse outro diferencial aqui, ó, pessoal. Nós temos que ser obstinados. Ou seja, se aquela comissão daquela empresa não está sendo suficiente, opa, peraí, eu quero pensar que eu sou capaz de bater uma meta mais ousada, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir bater um objetivo muito maior. Por quê? Porque eu sou obstinado, eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero ter uma lancha, eu quero ter uma Ferrari na garagem, eu quero ter aquela casa de praia como vocês falaram. Então, ou seja, vendedora, vendedor, seja obstinado, tenha essa visão do futuro, mas também lhe dê este direito de pensar exatamente nestes bens, neste conforto, pensando que você vai buscá-lo. Olha que interessante isso. Bom, você precisa se identificar com o trabalho e com o ambiente do qual você está inserido. Muitas vezes isso não ocorre, é uma grande pena, mas a partir do momento que a gente se identifica com o trabalho, a partir do momento que a gente se identifica com o ambiente, que é aquele ambiente de tensão que eu falei para vocês, as coisas vão fluir melhor.
Em especial, aquele vendedor que é tomador de pedido, que fica dentro da loja. Você precisa ter uma identificação dentro da loja ou dentro da empresa, se você for um vendedor tomador de pedido. Então, ou seja, você tem que ter uma ligação muito próxima com o trabalho. Por que isso, pessoal? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida nas empresas, né? É claro que nesse momento de pandemia, que é uma coisa totalmente fora e de exceção, a gente está passando mais tempo em casa, junto à nossa família, porém, a gente está dividindo as nossas atividades profissionais, né? Saber ouvir e entender o cliente, já falamos sobre isso, e isso vai levar exatamente àquela prerrogativa da paciência. Você, vendedora, você, vendedor, inspirar confiança. Inspirar confiança é exatamente saber o que você está vendendo. E para que você possa inspirar confiança, você precisa estudar. E a empresa precisa investir em você, como técnica de vendas, em treinamento. Isso é muito importante. Já falamos de proatividade, e agora vamos falar que você precisa ser flexível também. Se você age com naturalidade, você precisa também ser um pouco mais flexível, não muito engessado. Se a empresa te dá uma margem, permite que você trabalhe naquilo, mesmo que isso vai custar um pouco do seu lucro líquido no final do mês, seja flexível. Seja flexível para quê, pessoal? Para que então a gente tenha aquele acordo e que aquele pensamento de um quer vencer e o outro quer perder, a gente acabe minimizando e pensando exatamente nessa situação do acordo. Pessoal, quem lida com vendas precisa estar preparado, tá? E como que a gente precisa estar preparado? A gente precisa estar antenado. A gente precisa estar antenado de que forma? Vendo o que está ocorrendo, lendo o jornal, assistindo televisão, vendo o que está ocorrendo no mercado. A gente precisa saber qual que é o PIB, a gente precisa saber qual que é a inflação, a gente precisa saber qual que é a taxa de emprego e desemprego. Tudo isso, pessoal, são argumentos muito importantes que vão culminar exatamente nas habilidades que eu vou dividir com vocês na sequência como técnicas de vendas e que são veementemente importantes. Vendedor precisa estar preparado. A escolaridade ajuda, porém a sua característica autodidata também, ela vai corroborar bastante essa ideia de você estar preparada e de você estar preparado. Muito bem. Aparência física, pessoal. Olha, isso é muito importante pelo seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente lida com pessoas, a gente lida com o público e a gente precisa tomar muito cuidado como a gente se veste, né? Então, todas as vezes que eu falo de gestão de vendas, todas as vezes que eu falo, obviamente, de técnicas de vendas e negociação, a gente precisa parar e pensar sobre isso, né? Existem algumas empresas que exigem dos vendedores o uso de terno e gravata. Por quê? Porque você vai lidar com compradores de empresas extremamente importantes. Você vai sair para almoçar com um determinado cliente que faz compras e que tem um ticket tremendo de aquisições dentro da tua empresa. Então, essa aparência conta. Para a moça, a mesma coisa. Os cuidados com o cabelo, os cuidados com a unha, os cuidados com os sapatos. Para os moços, a mesma coisa. Então, tudo isso, de fato, galera, leva exatamente a isso, dessa situação muito importante que é a aparência física. É engraçado, né? Parece até bobeira a gente falar sobre isso, mas a gente encontra deslizes. Então, é por isso que o professor até colocou essa característica de diferencial do profissional de vendas. E para nós finalizarmos, vamos falar aqui de energia. Vendedor tem que ter bastante energia, hein, pessoal? Talvez a gente feche exatamente com um dos grandes diferenciais, porque a gente pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem bater meta, sem ter... às vezes a gente só está ganhando o nosso fixo e a gente não está ganhando fixo mais comissão. Então, a gente precisa ter energia. A gente precisa, de fato, estar preparado para não muito mais do que sim. E para estar preparado muito mais para não do que sim, a gente precisa ter uma boa energia, fisicamente também legal, para que de fato, e emocionalmente também, para que isso de fato acabe contextualizando essa energia que vai nos permitir vencer a batalha do dia a dia dentro desse ambiente de estresse e de tensão. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguém com o microfone aberto, pessoal? No, es Edmundo Foses. Ya
Alô? Alguém está falando alguma coisa meio estranha, né? Muito bem. Galera, eu gostaria de ouvir de vocês aí, por favor. Vamos lá. O professor quer fazer uma pergunta. Dentro dessas situações aqui que eu acabei de falar, que são extremamente importantes, eu gostaria de saber alguém que poderia dizer o que mais você fez investimento como vendedora e como vendedor nesses últimos tempos, dentro dessas características, dentro desses diferenciais do profissional de vendas. Quem poderia falar? Diga, Gilvan, onde que você mais fez investimento, meu amigo? Professor, como eu trabalhei a vida inteira como técnico, né? E mesmo eu estou na Celeste que eu trabalhei também com venda de software, né? Mas naquele tempo lá não se tinha informação e gente já casado com filho tinha que tocar o mercado, né? Esse último tempo que eu parei aqui agora, o meu maior investimento para entender um pouco de venda foi em livros, tá? Comprei alguns livros, estou estudando, me preparando. Aí surgiu esse curso que eu achei show de bola, né? Inclusive foi uma postagem na igreja que eu faço parte. Nós temos um sistema de autossuficiência que ajuda as pessoas a ir para o mercado de trabalho, estudar mais, né? Então, estou procurando primeiro buscar informação, buscar educação, né? E achei show de bola a tua dica, tá? Tô falando de postura, vestimenta, né? Conhecimento, né? Então, eu estou agora me preparando em educação mesmo para poder entender um pouco as vendas para ir para esse mercado. Excelente, Gilvan. Obrigado pela sua participação. Muito bem. Rafael Tavares, você é vendedor, Rafael? Fala, meu querido. Travou? O Rafael travou? A Michele aqui falando de cursos livres, filmes. Michele, fala pra gente. Abre o teu microfone, Michele. Divide com a classe. Boa noite. Oi, Michele. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, professor, eu sou, hoje, né, particularmente eu sou acadêmica de Direito, né, mas eu já sou formada em gestão de pessoas e sempre, desde pequenininha, meus pais sempre tiveram empresas e sempre foram donos de pequenos negócios, assim. Então, desde os 5, 6 anos de idade, praticamente eu falo que eu sou uma boa vendedora. Então, eu só não vendo, até pedra, se tu me dá na mão, eu vendo. Opa! Então, assim, e no direito, né, que é particularmente que eu estou formando o ano que vem também, então, assim, eu sinto muito essa necessidade dos meus próprios colegas, até em trabalho em grupo, oratória, que fazem muitos cursos, porque não tem esse feeling nessa questão de vendas, né? E por ser também formada em recursos humanos, eu vejo, assim, que tem que praticamente, diariamente tu vê isso, praticamente, é na questão do atendimento nos outros. Como aqui, eu moro hoje, praticamente, em São José, Santa Catarina, né? Como o atendimento aqui em Florianópolis, São José, Palhoça, é péssimo, assim. O atendimento de alguns locais, realmente, que são bons, pode ter certeza, são pessoas de fora. Muitos são carioca, paulista, gaúcho, eu particularmente sou carioca também, porque, assim, tu vê que eles não investem nessa questão de curso, de atendimento, é bem precário. E quando aí chega a ser engraçado, tu sai daqui, vai para Rancho Queimado, para Balneário Camboriú, meu Deus, parece que tu tá em outro mundo, o atendimento, assim, eles focam tanto no público, tu é tão bem atendido, parece que tu tá fora do país. Assim, é surreal. Que coisa doida, hein? Mas, Michele, isso não é exclusividade daí, dessas cidades que você falou, da região, mas isso ocorre no Brasil todo, viu? Já falando com gente de vários outros lugares, muita gente reporta uma situação como essa, né? Da falta de preparação mesmo do vendedor, em especial nessa coisa que é o que mais conta, que é o contato com o público, né? E quando a gente tem, praticamente já trabalhei também bastante com área de vendas, em promotora de vendas, etc., é engraçado que a gente já tem a gente já meio que, já olha a pessoa meio que não criticando, mas avaliando, né? É engraçado isso. Porque a gente vê que a gente gostaria de ser atendido e atender as pessoas como realmente a gente gostaria de ser atendido. Então, isso é bem triste, assim, em todas as áreas a gente vê isso. E cada vez com
Hoje em dia está cada vez pior, as pessoas não olham no teu olho, vende um cartão para ti numa loja, pergunta se tu tem, mas não faz tu ter aquele desejo de ter aquele cartão daquela loja, ou não faz Sim, você sim. ter aquela necessidade de comprar aquele produto. É meio que as coisas aqui, pelo menos onde eu moro, em outras regiões que eu também já vi particularmente, as coisas praticamente se vendem sozinhas, pela qualidade mesmo que as pessoas acabam comprando as coisas, né? E quando eu até me inscrevi nesse curso, eu achei, poxa, que legal, eu tô fazendo esse também de agente cultural, que é uma parte também que eu gosto, como vocês, professores, né, e até o curso em si está mostrando como a gente tem muita coisa ainda para aprender, não sabe tudo. E então essa troca... Nunca. Até o professor também, o tempo todo, essa troca é importante, né? E eu vi isso desde pequenininha, até porque meu pai era um vendedor nato, né? E como ele falou, só não vendia a pedra, porque o resto, tudo que dava na mão dele também vendia. Ele fala assim, conhecimento não ocupa espaço, e realmente é isso que eu levo para a minha vida até hoje, assim, em questão de conhecimento, em questão de atendimento, como eu gostaria de ser atendida, em questão até de livros, que eu invisto bastante, em filmes, que eu gosto de ver bastante, de cursos que eu puder me atualizar, eu também faço o possível, impossível, mesmo que às vezes não tem muito tempo, né, porque o direito é bem pesado, assim, a gente estuda bastante, né, mas assim, eu indico bastante para meus colegas também, para eles também não adianta ser um bom advogado hoje em dia e não saber vender o próprio peixe, né? É o que, infelizmente, o mercado de trabalho está destruindo a gente em relação a isso, né? Só está ficando realmente quem é bom, né, nessa questão também, né? Legal, Michele. Então você bateu muito na tecla lá do gostar de público, né? Que foi o número 1, né? E que às vezes está faltando exatamente. Legal. Vamos ouvir o Rafael. Obrigado, Michele. Obrigado. Vamos ouvir o Rafael Tavares aqui. Diga, Rafael. Você ia falar, né, querido? Sim, eu sou vendedor e amo minha profissão. Como o senhor falou, tem a questão da habilidade com a relação interpessoal com as pessoas é importante, porque realmente o ambiente está se tornando cada vez mais estressante no trabalho, né? Devido ao que está ocorrendo agora no mundo, essa pressão e o ambiente de trabalho realmente está estressante, a tensão. E o vendedor, ele tem que lidar com tudo isso, né? Tem que lidar com esse emocional que às vezes implica se a pessoa não tiver um preparo. Então, isso que eu falei há pouco, legal, e isso leva também exatamente ao que eu fechei, né? Se não tiver energia, você não vai conseguir nem acordar no outro dia para voltar para a loja e dar continuidade às vendas, né? Muito legal, bom. Rafael. Obrigado, querido. Então vamos voltar aqui, pessoal, temos bastante coisa para tocar aqui, até umas 2h40 da manhã a gente acaba, ok? Então vamos lá. Ok, então agora já está aparecendo a minha apresentação? Sim, está aparecendo. Legal, então agora, pessoal, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar do que fazer e o que não fazer em vendas. Então isso é muito importante. Preste atenção, vendedora, preste atenção, vendedor, que nós estamos falando de técnicas aqui que podem exatamente ajudar para que seu negócio seja extremamente bem sucedido no cenário de vendas. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar o que a gente precisa fazer. Então, número 1, saiba sobre seu produto e concorrente melhor que seu comprador. Então, além do produto, pessoal, que eu já venho falando para vocês, a gente precisa entender o que o concorrente está fazendo. Por quê? Porque a gente precisa traçar planos que possam levar a diferenciais, a criar valor, a apresentar situações que de fato vão ser melhores para o meu comprador no momento que ele estiver adquirindo. Então ele visitou a tua loja, você precisa saber o que eu estou ali naquela rua. Tem alguma loja que vende dentro do mesmo segmento? Na tua cidade, o que ele tem que você não tem? Para que de fato isso você possa ter argumentos melhores para convencer esse comprador. Então, saiba sobre o seu produto, estude sobre o seu produto. Isso é muito importante que você tem que fazer em vendas, mas também saiba exatamente o que seu concorrente está fazendo.
E aí, pessoal, a partir do momento que você sabe o seu produto e o que o seu concorrente está fazendo para encantar exatamente esse cliente, você pode oferecer o quê? Algo diferente, algo customizado, algo personalizado, algo que se adapte, um desconto mais interessante, algo que efetivamente vai ser saudável a esse momento de vendas. Então, oferecer algo único, oferecer algo exclusivo é muito bem quisto no que fazer em vendas. Pessoal, a nossa mente falha. E é muito importante que a gente anote tudo, até mesmo para confrontar depois aquele cliente, viu? Eu vejo uma coisa muito interessante que hoje você anota atrás do cartão, né? O valor que você passou, um possível valor de desconto, o valor que vai ficar no final. Faça essas anotações e deixe por escrito. Isso é muito importante. Vendas é um negócio formal e a gente precisa formalizar. Então, anotar, mesmo que seja atrás do cartãozinho, ou então naquele e-mail que você tem a proposta comercial, isso de fato ajuda exatamente a fechar esse leque para que você não tenha problemas. Então isso é o que fazer. Utilizar-se de gestos com contato olho no olho, aperto de mão firme, sorriso, só que sem exageros. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque grande parte de nós brasileiros, eu sou descendente de italiano, vocês aí no sul têm bastante descendentes de europeus também, né? Tem muitos italianos também, a gente fala muito usando as mãos, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que de fato, ao usar as mãos, elas possam exatamente expressar o que de fato a gente está falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vou lá para frente e eu estou apontando para trás. Opa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Olhar nos olhos, você transmite um grau de importância para outra pessoa. Então, olhar nos olhos do cliente é muito importante. Olhar olho no olho. Um aperto de mão hoje está um pouco proibido, né, pessoal? Mas tão logo isso vai voltar, né? Graças a Deus a gente vai poder voltar a ser o que nós somos, brasileiros, né? E a gente vai poder novamente tocar, apertar a mão, perdão, de forma firme para demonstrar exatamente essa energia, para demonstrar o seu poder, pessoal, para demonstrar exatamente a sua autoridade em vendas. Mas é claro, né, o aperto de mão firme, mas que não machuque, né? E o sorriso, para encantar. Então, olha que técnicas importantes, parecem que passam desapercebidas, mas elas são de fundamental importância. Aquele vendedor, aquela vendedora que necessita, pessoal, fazer visitas, seja extremamente pontual. Muito cuidado com o relógio, tá? Lembra que eu falei para vocês que o tempo é exatamente uma variável muito crucial em vendas? Procure se organizar, se planejar, para que você chegue com antecedência e nunca atrasado. Se você chega atrasado, todos aqueles diferenciais do qual eu estava tratando lá atrás, não vão contar. Por quê? Porque vai ficar o lado negativo. Então, procure se antecipar, faça tudo com planejamento. Olha, pessoal, eu moro aqui na cidade de São Paulo, toda a minha vida. Aqui, para qualquer tipo de negócio, você precisa se anteceder a 2 horas. Você precisa se preparar em 2 horas. Isso se você vai de carro. Por quê? Você tem os problemas dos congestionamentos, você tem os problemas dos faróis que não funcionam, você tem os problemas das chuvas aqui que param todo o trânsito. Então, de fato, há essa necessidade de planejamento e ela faz parte do cenário de vendas, do ambiente de vendas. Muito bem, faça sua lição de casa como? Preparando a sua abordagem, a sua apresentação, os seus argumentos e os seus contra-argumentos. Isso tudo, pessoal, é material do nosso próximo estudo, do qual a gente fala exatamente das etapas percorridas em vendas. E isso faz parte exatamente dessas habilidades. Então vocês vão encontrar com muito mais detalhes, em específico este número 6 que eu acabei aqui de circular, na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo. Mas essa liçãozinha de casa é o seguinte: a gente precisa, nesse momento de preparação, saber exatamente como abordar, ou seja, como chegar no cliente, como vai ser a apresentação e como que a gente vai falar para que, de fato, a gente encante e tenha exatamente esse acordo positivo. E, é claro, já falamos sobre isso, deixar o cliente falar e saber ouvir. Então, isso, de fato, é o que a gente tem que fazer.
Vamos para o lado contrário agora. Estou mudando a lâmina de PowerPoint mais uma vez e agora a gente vai falar o que não fazer, pessoal. Então a gente vai tratar aqui o lado contrário do que eu acabei de falar. Então, primeiro, pessoal, vamos trazer essa situação aqui que o professor está dividindo. Não fale de técnicas ou assuntos que você não sabe a respeito. Tome muito cuidado, pessoal, porque hoje a gente vive a era da informação. Então, se você não tem domínio pleno daquilo, de uma determinada técnica, de uma determinada informação, não fale a respeito. Então, se você não manja de economia, não fale de economia. Se você não sabe o que está ocorrendo na economia no momento, nem ouse levar à frente um assunto como esse, porque você vai passar, não vai passar exatamente aquela confiança. Lembra que há pouco o professor falou? Então, tome muito cuidado com isso. Em vendas, é muito importante que, de fato, a gente fale assuntos dos quais a gente pode e dos quais a gente domina, ok? Então, isso é muito importante. Então, o que não fazer é não falar de técnicas ou assuntos que você não sabe. Não se concentre, vendedor e vendedor, no curto prazo. Lembra que eu falei para vocês que tempo é uma variável muito crucial? Então, de fato, em algumas vendas técnicas, em algumas vendas que a gente precisa gerar demanda, em algumas situações que são específicas de soluções, a gente não pode exclusivamente se concentrar no curto prazo, porque isso não vai ocorrer. A gente precisa dar tempo ao tempo. Não prometa algo que você não consiga cumprir. Vendedora, vendedor, tome muito cuidado com isso. Isso é muito comum, eu vejo isso muito no cenário de vendas, isso é muito desrespeitoso, não só consigo, mas também com o cliente na última ponta. Ou seja, venda aquilo que você consegue entregar. Venda efetivamente aquilo que você consiga cumprir. É como se fosse um acordo que você tem com o cliente, sabe? É como se tivesse um contrato. Você tem um contrato e você precisa vender para ele exatamente aquilo que você tem na loja e do qual vai atender a necessidade e desejo. Número 4, pessoal. Não dê a impressão de ser íntimo ao cliente. Muito cuidado. Oi, minha querida. Oi, meu querido. Oi, meu amor. Oi, minha fofa. Oi, meu fofo. Muito cuidado. Você pode fazer isso, desde que tenha ampliado o rapport. O que é o rapport? É algo que a gente vai estudar na nossa próxima aula, mas é essa empatia. Essa empatia, ela é conquistada. Só que a gente, num primeiro contato, tem que tomar muito cuidado. Nós, brasileiros, temos este hábito de sermos extremamente íntimos, só que a gente precisa ir com cautela, porque do outro lado pode ter uma pessoa da qual vai sentir-se exatamente invadida. Então, a gente precisa ir com cautela. E, é claro, não vai desperdiçar o seu tempo e não vai desperdiçar o tempo do cliente. Ou seja, pessoal, olha a ideia do tempo mais uma vez. Se você nota que, de fato, aquela cliente não vai comprar, é óbvio, obviamente, que você não vai falar tchau, obrigado, valeu, né? Não administra isso para que, de fato, não seja tanto negativo para você quanto para o cliente. Então, eu acabei de abordar com todas e com todos estas situações de técnicas do que fazer e o que não fazer. Muito bem. Agora, o professor vai mais uma vez perguntar para as nobres alunas e perguntar para os nobres alunos. Por favor, quem gostaria de dividir conosco aqui na sala algo que você viu de algum vendedor dentro disso aqui, ó, que eu acabei de falar? O que o vendedor fez de errado, ou seja, que é o não fazer em vendas. Quem gostaria de dar um depoimento? Vamos lá? Bom, eu vou dar um pequeno exemplo. Oi, Rafael, pois não. Eu trabalho numa agência de correios, atendimento ao público, né? O que não fazer, passar o cliente para outro atendente. Tá O bom. que meu colega fez? É comum até, a gente troca alguns clientes por algum motivo ou outro, mas ele estava sem uma etiqueta específica para fazer o serviço que o cliente precisava. Uhum. Ele tinha feito simulação, valor, tudo, dava uns R$20. Aí ele não tinha essa etiqueta, passou para o meu caixa.
cliente, quando chegou no meu caixa, ele deu uma dica, assim, muito importante. Ele tinha pressa para entregar aquele objeto. Perfeito. Resultado, eu fiz o serviço mais caro, que custou 7 vezes o valor que ele pagaria com esse atendente. Então, resultado, além de esse atendente a gente ficar pegando no pé dele, meio que foi uma forma de... serviu como um case, assim, de um treinamento. Uma coisa simples, né? Mas, tipo, saber identificar a necessidade do cliente corretamente. O cliente, ele falou duas situações, prazo e economia. Só que muitas vezes não batem. Então, o prazo para ele acabou sendo mais importante. Então, ele pagou 7 vezes o valor, deu quase R$150, mas fez o serviço mais caro, né? Mas Olha só uma situação. Aumentou o ticket médio aí para a loja. Beleza, Rafael, muito bom, beleza. O Paulo Manuel, tá presente, Paulo? Pode contar para a gente alguma situação, Paulo? O que você identificou de vendedor fazendo de errado? Obrigado, Rafael Soares. Estou presente, professor. Oi, Tá Paulo, ouvindo? tudo bem? Tô ouvindo. Pode falar, Paulo. O que eu identifiquei de errado foi o não conhecimento do produto, o não conhecimento do produto que ele estava me oferecendo. Isso que eu Perfeito. identifiquei de errado no vendedor. E aí, é claro, né, Paulo, que não te passa confiança alguma uma venda como essa, né? Isso, exatamente. Daí a gente fica assim, em dúvida se tem qualidade ou não o produto que ele estava oferecendo. Absolutamente. Que a gente estava tentando comprar, entendeu? Então, Sim. Isso como é que eu vou te dizer assim, é uma falha muito grande nos vendedores. Não conhecer a fundo o produto que está oferecendo. E você sabe, Paulo, que não só do vendedor, mas em grande parte das vezes é da própria empresa que não treinou e preparou, contratou o vendedor e já mandou ele para a linha de frente, né? E esse tempo de investimento, ele é de fundamental importância para que não ocorra situações como esta, que é o que você está narrando agora, né? Isso é um caso típico, muito falho, é as lojas Renner. A rotatividade de vendedores nas lojas Renner é incrível. E os que eles contratam, eles não dão provavelmente o treinamento adequado para a profissão que eles estão exercendo. Eu imagino. É que como dá muita rotatividade, não dá tempo suficiente, sei lá, de eles pegarem tudo que tem na loja e aprender os produtos, a respeito dos produtos que tem na loja. Sim. As lojas Renner é uma das que mais peca nesse sentido. Legal. Obrigado, Paulo. Show de bola. Agradeço aí a sua participação, viu? Ok. Maravilha. Pedro, vamos falar, Pedro? Você tá aí? Tudo bem, Pedro? Oi, Pedro. Acho que o Pedro não tá mais, né? Muito bem. Pessoal, vou voltar aqui ao material PowerPoint, então, para a gente continuar aqui a nossa aula. Professor Renato. Oi. É a professora Bárbara. Eu vou, infelizmente, ter que sair da nossa aula, mas eu vou deixar o meu computador aqui gravando. Eu preciso de participar de um outro evento do IFSC, um evento do IFSC com uma universidade da Colômbia. Nós temos um professor que vai fazer uma apresentação e eu preciso acompanhar. Tudo Mas bem, eu vou professora. deixar a aula gravando, fiquem tranquilos. O meu note está Então, tá aqui bom. com a aula. Na hora que eu finalizar aqui, ele para o seu também, né? Isso, não se preocupe, depois eu dou uma olhadinha, tá? Eu agradeço sua companhia e agradeço sua orientação, professora Bárbara. Uma boa noite. Imagina, eu que agradeço. Aí depois amanhã nós vamos assistir. Daí eu termino de assistir. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado. Pessoal, então, assim, eu vou pedir aos outros professores que estão presentes, me ajudem em algum apontamento, por gentileza, colegas, e eu estou voltando aqui à apresentação de PowerPoint. Ok, pessoal. Está aparecendo aí o meu PowerPoint? Está sim, professor. Beleza, Zé Canto, obrigado. Então,
como o tempo todo que eu venho falando para vocês, e isso aqui ficou muito explícito lá naquele momento que eu enalteci aquela definição de negociação, a gente encontrou exatamente essas 3 variáveis, poder, tempo e informação, que elas são exatamente cruciais para a negociação. Então, o tempo todo a gente vai ter exatamente estas 3 variáveis aqui. Então, vamos entender um pouquinho do que é cada uma delas, de uma forma bem breve, tá, pessoal? Então, vamos primeiro para poder. Então, o que é poder? É a capacidade de fazer com que as coisas sejam realizadas, de exercer controle sobre as pessoas, de exercer controle sobre os acontecimentos, sobre as situações e sobre si próprio. Então, como que a gente pode usar o poder, pessoal, para a gente no mundo das vendas? Então, a partir do momento que a gente pode exatamente estar por dentro dos acontecimentos, de fazer com que as coisas, ocorram, aconteçam de forma positiva, conhecendo a gente mesmo e tendo capacidade efetiva para fazer com que as coisas sejam realizadas dentro da loja que a gente trabalha, dentro efetivamente da empresa que a gente trabalha, a gente vai estar exercendo exatamente esta variável que é poder. Depois, o tempo. Outra variável também muito importante. E aí, pessoal, em tempo, a gente brinca com o seguinte: quando é que a gente entrega, na maioria das vezes, a nossa declaração de imposto de renda, hein, pessoal? Quando que isso ocorre, hein? É claro, esse ano mudou, né? Mas quando que é o último dia do leão, tá lá o pessoal na fila da Receita Federal, né? Na fila virtual para entregar, dá até congestionamento, né? E uma secretária, ela tem 7 dias para digitar o relatório para o chefe. Quando é que ela vai terminar? Quando que ela vai fazer, hein, pessoal? Tempo. E você, minha aluna, meu aluno, tendo 2 meses para fazer um trabalho, quando é que você, estudante, vai entregar? E quando é que você vai começá-lo, hein? Então, tempo, pessoal, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com muitos hábitos, tem muito a ver com situações culturais. Porém, é aquilo que eu falei para vocês. O tempo, de fato, ele tende a ser um fator muito estressante, ou o mais estressante de todos. E quais são as características que a gente pode trabalhar exatamente dentro disso? Então, em grande parte das vezes, o tempo ele é esse fator extremamente estressante. Por quê? Porque muitos de nós, vendedoras e vendedores, a gente não está habituado a lidar com a pressão do tempo. Só que a gente precisa saber que nem tudo se fecha de negócio naquele momento. Olha a paciência, olha aquilo que eu falei para vocês que de fato conta consideravelmente. Então, ou seja, é preciso condicionar-se para a gente suportar exatamente essa tensão. Olha que de fato a gente precisa exatamente saber trabalhar o tempo para a gente saber suportar a tensão. E aí, então, revelar nosso prazo limite de tempo pode ser extremamente desastroso. Esse é o lado contrário. Então, eu só tenho até amanhã para fechar esse negócio. Eu só tenho até o final de semana. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser extremamente penoso, e aí o cliente vai para o concorrente. Então, cuidado exatamente com isso. Acompanhando aqui com as setinhas, pessoal. Como a maior parte das concessões, elas vêm sempre no final, ou seja, dos descontos, do prazo de pagamento, se vai ser boleto, as condições específicas, então, ser paciente, pois a paciência compensa. Então, paciência é algo que é situação importantíssima na administração desta variável crucial que é o tempo. O outro lado, embora possa parecer calmo, que é o comprador, ele às vezes também tem um prazo limite, pessoal. Então você precisa exatamente dentro dessa sua técnica de vendas, saber exatamente trabalhar com isso. E no limite do tempo pode haver uma troca de poder. Opa, quem vai exercer mais poder? Você que é o vendedor.
Então, olha que interessante, para grandes vendas, para aquelas vendas mais ousadas, envolvendo bastante grana e prazo, né? É claro que se o cara está do outro lado apertado, precisando do equipamento, você vai ter o poder nas suas mãos. Então, observe que o tempo ele é muito importante para o cenário de vendas. E para a gente fechar essas variáveis, vamos falar então da informação. E aí, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, pessoal, eu comecei falando disso aqui, ó. Observem, a posse da informação, ela é menos revelante do que a habilidade no uso. Se você não souber usar a informação, pouco vai ser interessante. E onde que a gente consegue informação? Em tudo isso aqui, ó, pessoal. Lembra que eu falei que a gente consegue exercer poder, que a gente consegue exercer habilidades e técnicas de negociação, tendo exatamente informação, o poder da informação, o conhecimento da informação. Outras áreas da empresa podem nos ajudar, como logística, por exemplo, especial para prazos, ou outros departamentos. Outros clientes também você consegue ter informações muito importantes do que ocorre para enxergar perfil. Os próprios fornecedores, você consegue entender detalhes de produto, detalhes de mercado. Olha os números, as estatísticas, entender o que ocorre com o mercado, o que está ocorrendo com a imprensa, que eu falei para vocês, ler jornal. A internet hoje, né, pessoal, não tem como sair disso aqui, ó. Tem um aplicativo de jornal no teu celular, no teu tablet, no teu dispositivo, e outras fontes de informação também que vão ajudar como técnicas para que, de fato, a gente possa exercer muito bem a posse da informação. E aí, pessoal, vamos então fechar aqui, estamos quase fechando o nosso material, pensando, agora eu vou juntar tudo que eu falei para trabalhar exatamente dentro disso aqui, ó. Quais são as habilidades de relacionamento interpessoal, quais são as habilidades de negociação e quais são as habilidades técnicas para que de fato a gente tenha êxito e que essa bola que vocês veem no meio, ela flua exatamente positivamente para os cenários de vendas. Então, quais são as habilidades do profissional de vendas, trabalhando exatamente essas 3 peculiaridades aqui, ó, interpessoais, de negociação e técnicas. Nas interpessoais de relacionamento, a gente precisa, pessoal, conhecer e administrar as nossas fraquezas. Então, se eu estou tendo dificuldade, obviamente, de ter uma fluência verbal, eu preciso enxergar que isso é uma fraqueza e eu vou trabalhar a melhora disso. Conhecer a outra parte e suas necessidades. Então, lembra que a gente lida com o público, e se a gente lida com o público, a gente precisa ouvir mais, que é exatamente aqui embaixo, e aí, por consequente, a gente vai conhecer mais a outra parte. Ter atitude que não gere desconfiança. Então, olha a característica que eu falei para vocês, o tão quanto nesta habilidade de trabalhar aquelas variáveis, em especial de informação, vai culminar exatamente nessa habilidade interpessoal. Ou seja, a atitude da informação não vai, obviamente, gerar desconfiança. O que é atitude, pessoal? É aquilo que pode ser favorável e desfavorável. Então, por isso que a gente precisa trabalhar atitude. Saber ouvir e comunicar, falamos o tempo todo, e criar um clima de cooperação e confiança. Lembrem-se, foi a nossa introdução, quando eu falei que a gente precisa exatamente tratar a ideia do acordo. Então aqui a gente não vai ter o ganha e perde, a gente vai ter o acordo. A gente precisa criar este clima e esta é uma habilidade interpessoal, uma habilidade de relacionamento. Como habilidades de negociação, o que a gente destaca de tudo isso que a gente falou até agora, pessoal? Vamos lá. Levantar e analisar informações. Então, o tempo todo eu venho falando para vocês, estejam atentos ao que ocorre no mercado, estejam atentos a tudo que esteja por dentro de estatísticas, porque isso pode ajudar. Planejar a negociação, isso é veementemente importante e isso faz parte do que a gente vai dividir com o vídeo gravado para a nossa próxima aula. Executar e controlar a negociação para que ela possa cumprir exatamente o planejado. Então essa é uma habilidade de negociação quando a gente controla, quando a gente tem este poder, mas obviamente um poder exercido para que de fato a gente entregue dentro do tempo e cumpra aquilo que é planejado. Levar
conosco como vendedores boas ideias e argumentos. Então, ter argumentos de negociação, isso é veementemente importante, faz parte das habilidades de negociação. E isso vai levar para que a gente possa ser mais habilidoso, para que a gente possa fazer concessões no momento certo e flexibilidade. Então, observem, pessoal, que eu estou juntando tudo aquilo que a gente estudou, mas em algumas diretrizes ou por baixo de guarda-chuvas que levam a essas técnicas de vendas. E saber superar impasses e manter a calma e o controle da situação. Vendedora, vendedor, é a senhora, é o senhor que tem que ter calma e controle da situação. E como outras habilidades técnicas, vamos fechar aqui, conhecer profundamente as informações de mercado. A gente levanta as informações. Elas são habilidades de negociação. A gente as analisa. Só que a gente precisa conhecer essas informações. Isso é uma habilidade técnica. Conhecer profundamente o produto ou serviço, já discorremos sobre isso o tempo todo, e isso é uma habilidade técnica, e discernir entre o bem e o mau negócio, o bom, perdão, e o mau negócio, para o cliente e a sua empresa. A gente precisa, pessoal, como habilidade técnica, estar por dentro. Se aquilo não for bom para o nosso cliente, isso vai impactar lá na frente, vai estourar e o cliente vai voltar depois. Então, a gente precisa saber discernir entre o certo e o errado. Muito bem, eu gostaria de dividir com vocês aqui, antes de tocar mais uma vez uma parte para frente aqui, quem gostaria de falar sobre estas habilidades aqui, em especial das habilidades de negociação ou na negociação. Você que é vendedora, você que é vendedor, você acredita que hoje você já tem essas habilidades já estão desenvolvidas, ou você prefere buscar mais cursos para melhorar? Quem pode falar? Hein, pessoal? Vamos lá? Quem gostaria de falar? Muito bem, a Emanuele está presente? Emanuele, fala para gente de habilidades de negociação, Emanuele. Emanuele, por favor. Boa noite. Então, oi, Emanuele. Eu trabalho há pouco tempo com vendas, mas eu fiz um trabalho voluntário, eu servi como missionária, e nesse trabalho, nosso objetivo era contatar pessoas. O dia inteiro a gente fazia isso. E em muitos momentos as habilidades de negociação eram muito importantes para a gente chegar a um acordo com essa pessoa. Ótimo, legal. E você foi para algum país, Emanuele? Eu servi no México. No México, legal, maravilha. Obrigada, Emanuele, legal. E a Jéssica, está presente, Jéssica? Oi, Jéssica. Não quer falar, Jéssica? Muito bem, o professor vai chamando a rapaziada aqui, hein? E a Patrícia, está presente, Patrícia? Oi, Patrícia. Patrícia não está? Não? Muito bem. E o Rubson, está presente, Rubson? Tudo bem? Presente, professor. Oi, Rubson, como é que você está? Você é vendedor, Rubson? Não, professor, no momento eu sou estudante de administração e decidi fazer o curso devido ao meu interesse de montar um empreendimento futuramente. Muito bem. Você percebeu ali, Rubson, essas habilidades, elas vão ser extremamente importantes para você tocar esse negócio, né? Isso, de fundamental importância. E você vê que para tocar esse negócio, você vai precisar mais de habilidade de negociação, habilidade técnica, de relacionamento? Qual que você acha que vai pesar mais? Eu acredito que é o conjunto, mas como que eu posso dizer? Tocar o negócio, como que eu posso dizer? Tiver que apontar uma que teria mais peso, acho que seria de negociação.
por ser, como que eu posso dizer, de fundamental importância para fechar um negócio e influenciar. Ótimo, muito boa visão, Rubson. Você pode ter uma habilidade interpessoal já desenvolvida e aí você vai trabalhar exatamente essas outras habilidades. E aí é o que você falou, para que depois o todo fique completo. Maravilha, legal. E qual é o negócio que você quer abrir, Rubson? Rubson, já fechou? Já. Então tá bom. Eu não entendi, Pessoal, professor. O que você quer abrir? Que tipo de negócio, Rubson? Bom, eu analiso diversos segmentos, professor, mas não teria, por exemplo, um específico para informar hoje, vai ser nesse setor. Eu, como posso dizer, analiso diferentes setores. Legal, maravilha. Eu acho que esse é um momento muito importante no qual as pessoas estão muito mais reflexivas, pensando sobre o futuro, pensando cada vez mais em serem empreendedoras, que eu vejo um negócio muito importante para a nossa nação, porque isso de fato gira a roda da economia, porque você vai depois gerar empregos, né? Efetivamente você vai estar combinando com as receitas e com os impostos, então isso é bacana, legal de pensar como empreendedor. Ótimo, vou voltar aqui ao material, pessoal. Vamos lá. Obrigado pelas participações aí dos alunos que falaram até o momento. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. A gente está quase fechando e vamos dar nome aos bois? Vocês conseguem ver essa apresentação que eu coloco? Tipos de vendedores. Já está disponível? Sim. Sim, professor. Beleza. Ótimo, legal. Então, pessoal, observe o seguinte, ó, se a gente fosse dar nome aos bois, dar nome aos vendedores, a gente tem estes tipos de vendedores. O vendedor entregador, quem que é o vendedor entregador? O vendedor entregador é o típico frentista do posto de gasolina, em que nós, como consumidores, não precisamos de muita coisa. Vai atender uma necessidade muito específica, que é colocar ali o combustível, aí você vai lá, pede para ele colocar o combustível e ponto final. Então, o vendedor entregador, como, por exemplo, o frentista, ele responde muito bem essa ideia. Ou quando acaba o gás, você vai lá naquela loja de gás. Então, você vai lá, você passa a maquininha, pagou e pronto. Não tem muita coisa aqui. Não tem muitas habilidades que são necessárias para que, de fato, se execute essa atividade de vendedor. O tomador de pedido, pessoal, o tomador de pedido é exatamente o vendedor típico do varejo, ou seja, aquele que está atrás do balcão, em que a gente se direciona para a loja, e aí, obviamente, você vai ali falar, eu preciso de uma calça jeans, eu preciso de uma camisa, eu preciso de um pipitu, né, um escarpão, as moças, então, ou seja, você vai falar com aquela moça atrás do balcão. Agora, aqui a gente já encontra a necessidade de domínio daquelas habilidades, né, pessoal? Você precisa se relacionar bem, você precisa ter habilidades de negociação e também habilidades técnicas, né? Então isso é muito importante. Quem que é o vendedor missionário? Basicamente aqui, pessoal, ele não é nem muito vendedor, esse tipo de vendedor. É mais sabe aquele propagandista de laboratório? É o missionário. Ele não tem uma venda propriamente dita, ele precisa explicar sobre aquilo e isso depois vai gerar receita para a empresa através do médico, indicando, obviamente, para o paciente e que depois ele vai para a farmácia e ele vai lidar exatamente com o tomador de pedido. Então, o missionário, ele é um tipo de vendedor, o propagandista, ele é um tipo de vendedor, só que ele acaba não fazendo a venda. O que ele leva aqui, né, pessoal? Ele leva muito mais a ideia da divulgação. O vendedor técnico é aquele que vende equipamentos, ou seja, nós temos muito deste tipo de vendedor no cenário. Algumas empresas exigem até uma escolaridade para esse tipo de cargo, então vai vender lá um equipamento hospitalar, então aí, olha que importante aqui, pessoal, todas aquelas habilidades. Olha o que é importante aqui, tudo aquilo do que fazer e o que não fazer em vendas como técnicas de vendas. Então o vendedor técnico que vende equipamentos, por exemplo, odontológico, de hospital, ele precisa exatamente estar por dentro de todas aquelas habilidades. O vendedor gerador de demanda, quem é, pessoal? Esse aqui é o vendedor de seguros. Esse aqui é o vendedor, por exemplo, a moça que vende Natura, a moça que vende Avon,
a moça que vende cosméticos, porque o gerador de demanda precisa trabalhar muito com a criatividade, precisa ambientar, criar uma situação, né? Fazer uma reunião no condomínio, fazer aquele grupo, aquele grêmio lá na empresa. Então, ele precisa gerar, obviamente, um cenário para que ocorra a venda. Então, esse é o gerador de demanda. E o vendedor de soluções é aquele vendedor dos dias de hoje que está muito ligado a essa área de tecnologia. Então, ele vende softwares específicos, ele vende coisas nuances de hardware e software que vão atender características de grandes empresas, de pequenas empresas e médias empresas em situações bem particulares. Então, isso o que eu acabei de passar para vocês é como que a gente pode dizer, como que são os vendedores. E aí, é claro, né, pessoal, a partir do momento que você sabe quem são os seus tipos de vendedores, você vai trabalhar as rotinhas, você vai trabalhar as regras. Aí depois você vai trabalhar as etapas que são percorridas, aí depois de você saber quais são as etapas que são percorridas, você vai saber então quem é o perfil do cliente, e aí você vai trabalhar todas essas técnicas que é o que a gente está trabalhando hoje. Muito bem, para que a gente possa aumentar a eficácia na força de vendas, pessoal, treinamento é muito importante para técnicas de vendas e negociação. Eu trabalhei com aqueles 2 palestrantes que eu falei para vocês no começo, quando eu estava lendo o material, o Daniel Godry e o Marcelo Ortega. Eles fazem muitos treinamentos específicos em técnicas de vendas e negociação. E isso vai levar o quê? A uma postura maior de profissionalismo em vendas. E, por consequente, pessoal, diminuir o turnover, que é algo que o Gilvan, colega, falou no decorrer aqui da nossa palestra-aula de hoje. Então, ou seja, se eu invisto em treinamento, eu vou ampliar, maximizar aquelas habilidades, isso vai diminuir a minha troca, esse turnover, essa troca, essa rotatividade, e vai levar a um profissionalismo maior. Então, assim, treinamento é importante, levar para um hotel fazenda os vendedores, fazer palestras dentro da empresa, levar palestrantes para dentro da empresa, ou seja, pagar cursos para os vendedores, chamar o marketing dos fornecedores para falar dos produtos. Então, tudo isso, de fato, conta como treinamento em técnicas de vendas e negociação que vão aumentar esse profissionalismo. E aí, sem sombra de dúvidas, isso vai construir essas habilidades que vão permitir da construção de relacionamentos, a melhora, então, naquilo que a gente falou, das habilidades não só interpessoais, mas de negociação e as habilidades técnicas. Ok, pessoal, como é que vocês estão por aí? Estão cansadas? Estão cansados? Eu quero terminar a nossa aula de hoje com uma liçãozinha. Vocês conhecem a história da águia? A águia é o bicho que tem a maior longevidade da espécie. Eu vou passar as próximas lâminas aqui para que vocês acompanhem essa historinha. Mas pensem nisso como um momento de reflexão para a sua vida. Minha aluna, meu aluno, tem muitos momentos que a gente vai ter que fazer o que a águia faz. Será que é o que você está fazendo exatamente hoje para um curso como esse? Ou seja, é um momento que você está se dedicando para você, para uma melhora. Você que já é vendedor e vendedora, está fazendo isso? Você que quer entrar nesse cenário, né, buscando cursos como esses, tente se espelhar na história da águia, porque tem muitos momentos que a gente precisa exatamente ter um momento para a gente. Então vamos lá. Então eu vou narrar aqui, pessoal, porque eu não sei se vai aparecer aí na tela de vocês do jeito que eu programei. Então, chama-se renovação. Então, rapaziada, a águia, ela é a ave que possui a maior longevidade de sua espécie. Ela pode viver até 70 anos. Só que, pessoal, observe o seguinte, ó. Mas para chegar a essa idade, aos 40, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Olha só que coisa doida. Aos 40, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar as presas das quais ela se alimenta.
o bico dela alongado e pontiagudo se curva. E apontando contra o peito estão as asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas, e voar então já é difícil. E aí então a águia precisa tomar algumas decisões, pessoal. Ela tem duas opções: ou morre, ou enfrenta um dolorido processo de renovação, que dura 150 dias. Reflita, pessoal. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde não necessite voar. Então esse ninho, ela vai fazer algumas coisas loucas a partir de agora. Observe o que a águia vai fazer. Então, após encontrar este lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Olha que coisa louca. Após arrancar o bico, espera nascer um novo, com o qual vai depois fazer o quê? Arrancar as suas unhas. Arrancou as unhas, pessoal, quando elas nascem, ela passa a arrancar as velhas penas. E aí, então, pessoal, só após 5 meses sai para o famoso voo de renovação e para viver, então, mais 30 anos. Então, em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes e de outras tradições que nos causam dor. Só assim, livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. A liçãozinha da aula de hoje, pessoal, é exatamente isso. Busque uma renovação o tempo todo, vendedora. Busque uma renovação o tempo todo. Só assim você vai conseguir dar respostas exatamente ao que o mercado pede. Legal, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Eu quero, então, agradecer aí mais uma vez. Obrigado pela participação de todas. Obrigado pela participação de todos. E vamos abrir aqui para 5 minutinhos de perguntas. Então, são 20 horas e 55 minutos no meu relógio. 5 minutos de perguntas, de intercâmbio de informações. Alguém que gostaria de dar algum depoimento? Vamos lá, então. O Rodrigo Grasta tá aí? Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. É Garstica. Garstica, tudo bem? Gostou da aula, Rodrigo? Aprendeu bastante coisa, querido? Show de bola, professor. Estava atento aqui também, principalmente ali com as explanações aí dos colegas também. Muito interessante ouvir de cada um deles. Você tem buscado, Rodrigo, um momento de renovação para sua vida pessoal e profissional? Diariamente, professor. Que bom, Rodrigo. O que você tem feito? Divida conosco. Olha, principalmente aí na questão de aprofundamento teórico. Então, estudar aí e a percepção também do próximo. Então, eu trabalho no setor de reservas e vendas, né, no hotel. Certo. Então, de uma certa forma ali a questão do conhecer meu produto é extremamente importante, né? Você é um típico vendedor tomador de pedido, porque o cliente chega até você, mas não quer dizer que só ele chegar para você, a venda já está oficializada. Você tem todo um trabalho de bastidor também, né? Sim, toda a questão do contexto ali, né? A concorrência principalmente, né? Que como o professor citou ali, então, conhecimento da concorrência ali. Então, são etapas, né? São, na verdade, aqui na questão do turismo, que a gente trabalha, então a nossa competitividade ali tem que ser, né, excelente. Então, no caso, o nosso diferencial é o atendimento, a prestação de serviço. Que bom, Rodrigo, que você está buscando, então, diferenciais para uma renovação. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, você, professor. Vou perguntar aqui para o meu xará, o Renato Brangue. Está presente, Renato? Oi, Renato. Abre o microfone para falar com o professor e com a sala. Renato? Oi, tá sem microfone? Não consegue falar, Renato?
Então não tem problema, fica tranquilo. Vou perguntar para um outro colega aqui. Oi, Tatiane, tudo bem? Boa noite, Tatiane. A gente já se falou hoje? Oi, Tatiane. Tatiane não tá podendo. Muito bem. Nelson, você tá aí, Nelson? Já desligou? Tô aqui. Meu querido, o que você tem buscado para se renovar, Nelson? Bom, professor, é muito. O mercado muda, o mercado acontece várias mudanças. Se a gente não se capacitar, se a gente não buscar algo de conhecimento, tipo esse curso, se não buscar autoconhecimento em vendas, procurar, e você muda, você fica estagnado. E como você propriamente falou, professor, nessa época de mudanças, tanto físicas, tanto emocionais, a gente aprende que tudo pode acontecer, que tudo é igual a águia, tudo acontece por algum motivo, ou sempre acontece por um motivo bom, ou sempre por um motivo ruim. É buscar todo esse tipo de renovação. É isso. Excelente, Nelson. Muito bem. Obrigado, viu, Nelson? Maravilha, maravilha. Quem gostaria de falar aqui para que a gente possa fechar, então, a aula dessa noite, pessoal? Quem gostaria? Vamos lá, eu deixo aberto aqui. Sou eu, professor Paulo. Oi, Paulo. Fala, Paulo. Ali, tipos de vendedor, né? O senhor falou ali, deu 6 exemplos ali de tipo de vendedor. Eu acho que o vendedor hoje em dia, um vendedor bom, hoje em dia, no caso, né? Ele tem que reunir esses 3 tipos ali: técnico, gerador de demanda e vendedor de soluções. Muito bem. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Cada um tem uma peculiaridade que no final você tem uma coisa bem bacana, né? Isso, no final desses 3 exemplos ali, desses 3 tipos de vendedores, forma-se um bom, entendeu? Juntando os três tópicos ali, né? As 3 diferenças, no caso, o vendedor, eu acho que hoje em dia teria que ser técnico para conhecer bem o produto que está oferecendo, né? No caso, gerar demanda, tipo, eu entro na loja Renner para comprar uma calça, beleza? Você atende para um vendedor, eu desejo uma calça, tudo bem. Tá. Gera demanda, de que jeito? Você não quer levar um par de meia? Você não quer levar uma camisa? Como é que tá de cueca? Tá precisando de casaco? Gerando demanda. Absolutamente. Comprar uma calça, né? E o vendedor de soluções, aí lógico, né? Dependendo do produto que vai se vender, aí vai oferecer uma solução. O cliente está atrás de uma solução para o problema que ele está enfrentando, que ele está passando. E eu, como vendedor, eu tenho que ir lá solucionar, né? Eu tenho que levar uma solução para ele, para o problema que ele está passando, né? Então, eu acho que juntando esses 3 tipos de vendedor, eu acho que daria um bom vendedor, né? Hoje em dia, no caso, hoje em dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, Paulo, eu concordo plenamente com o que você falou. É claro que aqui nós temos, digamos, coisas que os livros falam, mas às vezes a dinâmica do mercado é totalmente outra, né? Mas a gente consegue enxergar exatamente isso. Talvez essa busca de renovação do próprio vendedor é ter um pouquinho de cada um desses 6 tipos de vendedores, né? Exatamente, porque a teoria é uma coisa, mas na prática é outra bem diferente, né? Sim, que nem ali, ó, habilidade do profissional em vendas. Habilidade de negociação ali, que só pediu uma explanação para vários ali, né? Sim. Eu acho que habilidade em venda, no começo é difícil, mas com a experiência, com o passar do tempo, é que ele vai adquirindo essas habilidades de vendas. Sem ele dúvida. Vai ficando, como se diz no português, o macaco velho. É, né? Isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. O expert para vendas. Eu acho que é com o tempo. No começo é difícil. Ele pegar já de cara assim, essas habilidades, porque o cliente vai passar rasteira nele, ele vai como é que eu vou te dizer assim, ele vai apanhar muito na cara no começo, até aprender as habilidades
de negociação, né? As habilidades de venda, no caso, né? Exato, exato. Muito bem, Paulo. Maravilha, maravilha. Obrigado, viu, Paulo? Eu quero ouvir o professor Hilton. Você ia falar alguma coisa, professor? Oi, professor. Professor Hilton? Não estou ouvindo? Ok. Então, muito bem, minhas amigas, meus amigos, professoras, professores, então eu agradeço aqui a presença, desejo a todas e todos uma ótima noite, ficamos aqui conectados por 2 horas para essa webconferência, então eu espero a dedicação de vocês para os estudos técnicos deste módulo, tá, pessoal? Ok? Durante todo o módulo nós teremos várias abordagens técnicas, como esta de hoje, e que vão se tornando mais aí estreitas a partir da semana que vem. Não esqueçam de responder os exercícios avaliativos, e aí depois nós vamos ter uma provinha, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todas, um abraço a todos. Obrigado, viu, gente? Igualmente, professor, boa noite. Obrigado, José Canto, obrigado, pessoal, boa noite, agradeço aí.